Antes de mais nada, bom dia, né, Gabriel? Um ótimo dia, Carol, a todos que nos assistem. Gabriel é nosso analista de economia. E por que ele está aqui? O Américo Martins conversava conosco sobre esse crescimento, esse resultado histórico para o partido de ultradireita na Alemanha. E esse resultado ele foi possível, esse crescimento da ultradireita, devido à crise política e crise econômica que a gente está acompanhando lá no país. A situação por lá, ela é crítica quando a gente olha para os números da economia, Gabriel? É difícil falar crítica para uma das maiores economias do mundo, que continua num ótimo posto. Mas quando a gente olha de perspectiva, a leitura clara é de que a Alemanha está perdendo espaço, perde espaço para a China, perde espaço nas discussões internacionais, agora que Donald Trump está à frente dos Estados Unidos e toma a frente, por exemplo, nas discussões de um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia, perde espaço na sua economia que já há 2 décadas não passava por 2 anos seguidos de recessão. Então, sim, a economia foi um fator fundamental, Carol, para, inclusive, essas eleições acontecerem. Elas acontecem de forma antecipada, não era para termos eleições neste começo de ano e aconteceu por conta de uma crise econômica e por conta do descontentamento de alguns partidos que formavam a coalizão interior com Olaf Scholz, que se negaram a romper com a regra fiscal, que é duríssima, em busca de novos investimentos para tentar reverter esse desaquecimento da economia. Então, a economia foi o estopim, inclusive, para a gente ter eleição neste começo de ano. E a gente está falando de uma potência econômica mundial, Gabriel. Inclusive, o alto custo de vida, ele é muito lembrado pela população. O Américo Martins conversou com um brasileiro que mora há 5 anos na Alemanha e ele destaca exatamente esse ponto. O quanto que o alto custo de vida no país foi o pano de fundo das eleições por lá. Para acompanhar. A gente sente, exemplo, no supermercado, você vai no supermercado, há 3, 4 anos atrás você conseguiria comprar um leite com moedas ainda. Hoje em dia, assim, seria centavos e hoje em dia você já paga 2, 3 euros por uma caixinha de leite. Você vai comprar carne, aqui é muito caro também. Ficou caro, assim, o custo de vida de morar aqui, a moradia está quase impossível aqui em Berlim. De morar está muito caro, está em torno, sei lá, 75 metros quadrados, você paga quase 1.500 euros. É quase impossível para os alemães sustentar isso. A pergunta é, até quando? E a gente traz aí a percepção de quem mora no país, que é uma percepção que fica ainda mais clara nos números que o Gabriel vai trazer agora para a gente. Essa sensação do aumento de custo de vida, aqui nos bastidores eu conversava com o Gabriel, o quanto que vem pautando não só eleições na Alemanha, mas no mundo. Quando a gente olha, por exemplo, para os Estados Unidos, o quanto que a questão da inflação, ela foi a responsável pela derrota do Partido Democrata. A inflação é um detrator de popularidade incrível, né? Não só aqui no Brasil, a gente viu a popularidade do governo caindo justamente por conta dos custos de alimentos que ficaram mais caros. Lá nos Estados Unidos, o tema principal foi imigração e inflação. Na Alemanha, de novo, a gente fala sobre esses 2 temas, imigração e inflação, como grandes pautas da eleição. Vamos dar uma olhada num cenário geral, a fotografia da economia alemã que nós separamos em alguns dados que nos ajudam a ter uma noção do que está acontecendo com o país. PIB, no ano passado, este fechamento parcial, a gente não tem os números finais, mas muito provavelmente 0,2% de recuo. O PIB perdeu espaço, nós tivemos uma retração do PIB, 0,2% em 2024, mas também em 2023 são 2 anos seguidos de recessão, o que não acontecia desde 2002 e 2003, então já há mais de 20 anos a Alemanha não passa por 2 anos seguidos de recessão. Produção industrial, no ano passado apenas caiu 4,5%, que é um tombo para uma economia que vive da indústria, que tem na indústria seu principal motor de crescimento e é conhecida historicamente como um dos grandões, uma das potências industriais. 4,5% de queda para a indústria geral, mas, por exemplo, a gente olha para a indústria de automóveis, de carros, que são um dos principais produtos alemães, caiu 7% só no ano passado. Para a indústria de maquinário agrícola e outros bens de capital, 8% de queda. A indústria alemã, principal motor de crescimento, está perdendo espaço, muito provavelmente por conta de competição e altos custos. Dentre estes altos custos, os custos trabalhistas. Por quê? Porque a inflação subiu demais, os salários acompanharam, ficou muito caro produzir na Alemanha, além, claro, de todos
estes direitos trabalhistas que estão presentes na Alemanha e também são menores em outros países que concorrem com a Alemanha no globo para essa produção industrial. A competição chinesa. A China é um dos principais compradores da Alemanha. Historicamente, ela compra demais da Alemanha. Mas com o desenvolvimento industrial da China, as empresas chinesas começaram a competir com as alemãs dentro da própria China, ou seja, a Alemanha perdeu espaço dentro do seu principal mercado comprador, e também fora da China, porque a China virou a fábrica do planeta. É o maior polo industrial do mundo, com o dobro da participação dos Estados Unidos, por exemplo. Então, a competição chinesa é um ponto de atenção. E as ameaças tarifárias de Donald Trump, que chegaram com o pé na porta e a gente não sabe o que vai acontecer. Dentre todo este cenário, nós temos a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Por quê? Porque a Alemanha era dependente da energia que era vendida pelos russos, energia barata e que sustentava a indústria que precisa de muita energia. Assim que a guerra começou, a Europa aplicou diversas sanções à Rússia e a energia que era barata na Alemanha explodiu. A gente vê claramente, a partir de março de 2022, a produção industrial alemã caindo e caindo para níveis que a gente não via desde a pandemia. Carol. Você tinha um fornecimento de gás através do Nord Stream da Alemanha para a Rússia e esse fornecimento foi interrompido justamente por conta do conflito. Inclusive o partido de ultradireita, que saiu com uma segunda maior força na Alemanha nessas eleições, traz entre as suas promessas a religação desse gasoduto. Uma das pautas polêmicas por lá, mas não é para a ultradireita que a gente olha. É para Friedrich Merz, que saiu ali com uma grande força dessas eleições, mas ainda tendo de conversar bastante para formar um governo, para ter um governo de coalizão. Vai ter que fazer uma coalizão para conseguir a maioria no Congresso, então vai ter que ceder, vai ter que conversar com outros partidos. Nós temos aqui algumas das propostas. Apesar de a economia ter ditado o ritmo dessa votação, dessas eleições, Carol, nós não temos, por parte de nenhum dos candidatos, propostas muito objetivas para a economia. Por conta, claro, de uma eleição indireta. Neste momento, os eleitores lá na Alemanha, eles escolheram os parlamentares e pelo número de cadeiras no Congresso, esses parlamentares vão escolher o próximo primeiro-ministro. Então, não temos clareza ainda de quais serão as pautas objetivas, mas temos alguns desejos, algumas pautas gerais de Friedrich Merz. Aumento nos gastos de defesa. Essa aqui é uma demanda alemã. Os gastos, eles foram aumentando várias e várias vezes nos últimos anos, até chegar nos 2%, eles querem chegar ainda nos 13,5%. Por quê? Historicamente, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha terceirizou a defesa, terceirizou esses gastos para os Estados Unidos. E agora, sob a gestão de Donald Trump está se afastando do continente europeu e incitando para que os países na Europa façam os próprios investimentos em defesa. Então, investimento pesado, né? Investimento pesado, cerca de 2% do PIB é o que a Alemanha investe hoje, quer chegar nestes 3,5%, aumento nos gastos de defesa, ponto crucial dessas pautas da CDU. E Trump fala em 5%. Exato, ele pede 5%, mas aí seriam mais do que o dobro do que a Alemanha já gasta hoje. Corte de gastos com assistência social, aqui principalmente para abrir espaço fiscal. Tem uma regra muito dura para todos os países da União Europeia, em especial aqueles pertencentes à zona do euro. Foi tema de debate na coligação anterior, inclusive foi o motivo do racha que antecipou as eleições. Corte com gastos da assistência social abriria espaço no orçamento para investir em infraestrutura, mas é uma pauta impopular, você corta direitos da população. Corte de impostos, mesma coisa, para reduzir a burocracia alemã e tornar a economia mais competitiva. E a promessa de reiniciar a economia, que é uma promessa bastante ampla, muito genérica, mas justamente vai nessa direção de uma mudança que precisa acontecer para que a Alemanha volte a ser uma potência e volte a ganhar espaço no mercado mundial.